Nós vamos dar seguimento na reflexão que começamos a semana passada sobre a oração do rei Salomão. E hoje nós vamos falar sobre a resposta do Senhor à oração do rei Salomão. Ele orou, Deus respondeu. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, só para retomar um pouco de onde paramos, capítulo 6, segundo livro das Crônicas, capítulo 6. E diz o texto, a partir do versículo 1, Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, o propósito de Salomão foi construir um templo para glorificar, para que Deus estivesse ali e ouvisse as orações do seu povo, para que Deus fosse adorado naquele lugar. O templo foi o próprio Deus quem escolhera a cidade, Jerusalém, onde ele seria edificado. Vimos aí no versículo 6. Escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. E embora Deus não permitisse que Davi construísse o templo, porque ele era um homem de guerra, com as mãos manchadas de sangue, ainda assim o Senhor realizou o desejo do coração do rei, já que o templo fora edificado. Isso nos leva para a nova aliança a pensar e a refletir de que a igreja deve ser edificada assim também, com a justa cooperação dos seus membros, porque na nova aliança, o templo ou a casa do Senhor é exatamente o coração regenerado por Cristo na cruz. É ali que ele faz a habitação, que a Trindade vem habitar. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, na antiga aliança, Deus começou lá com o tabernáculo, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Depois aqui Salomão construiu o templo. E na nova aliança, Jesus vem fazer morada, a Trindade vem habitar no coração regenerado por Deus em Cristo. Aí nós paramos então a semana passada
Nós fomos até o versículo 39 deste capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Hoje nós vamos examinar aqui a partir do versículo 40 deste capítulo 6. Versículo 40, ele diz assim: Agora, pois, isso Salomão continuando a oração dele. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Interessante que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Era o simbolismo da arca. Daí Salomão, na oração, pedir para que Deus revestisse o povo de poder ao longo da jornada. Simbolizava também a presença, a proteção e o poder de Deus. Um outro aspecto notável aqui da oração de Salomão, e não só dele, mas de todas as orações do Antigo Testamento registradas na Bíblia, é que sempre os oradores se valiam daquilo que Deus já havia feito. Se recordavam, invocavam, o que leva a concluir que se Deus fez uma vez, ele pode fazer novamente, embora nem sempre da mesma forma, já que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E o poder de Deus que opera em nós é Cristo, é a palavra dele. A resposta do Senhor à oração do rei vem na sequência. Aí nós entramos no capítulo 7, então, do segundo livro dos reis. Tendo Salomão acabado de orar, então ele terminou a oração. E eu disse na semana passada que essa é a oração mais longa registrada na Bíblia. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui o fato de descer fogo do céu, o fogo celestial, ter consumido os sacrifícios, foi um sinal positivo da resposta de que Deus havia aceitado a oração de Salomão. Então ele respondeu assim como ele respondeu a oração de Elias diante dos profetas de Baal, lambendo tudo que havia ali, o sacrifício, o holocausto, a água, né, que Elias havia jogado ali no rego. Então Deus respondeu às orações no Antigo Testamento. Há várias orações que foram registradas onde Deus respondeu por meio do fogo. Por exemplo, não vamos ler, mas fica registrado aqui, Levítico, capítulo 9, versículo 24, Juízes, capítulo 6, versículo 21, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 26, e o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. São registros de orações que Deus respondeu com fogo. O fogo tem o simbolismo da graça de Deus e da ação do Espírito Santo. Vejam o que é que está escrito aí no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
Então, 50 dias depois que Jesus havia subido ao céu, tinha sido assunto aos céus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o fogo na Bíblia tem o simbolismo da graça, do poder, da palavra de Deus, que ela é fogo, e da ação do Espírito Santo, que queima. Mas o cristão, ele vive pela fé e não pelos sinais. Ele não precisa ficar esperando cair fogo do céu como resposta de Deus à sua oração. Porque o livro de Apocalipse registra que o diabo é mestre na arte de tentar imitar Deus e enganar os homens, aqueles que não estão atentos à palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus disse aí, João registrou no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 11 a 13. Porque que o cristão, ele caminha e vive pela fé e não pelos sinais ou pelo que ele vê. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha a imitação burlesca, né? Parecendo cordeiro. Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Mas aqui não é Deus mandando fogo do céu, é Satanás. Basta a gente recordar, né, no Êxodo, a saída do povo do cativeiro do Egito, quando Deus chamou Moisés e deu um cajado. Moisés pega o cajado, joga no chão, virou uma serpente. Aí vieram os magos de Faraó e fizeram milagres também. Então ambos fizeram milagres. Qual era a diferença? Moisés era usado por Deus e os magos de Faraó, instrumentos de Satanás. Por isso que o cristão deve estar sempre atento. Mas aqui, no caso, o fogo que caiu do céu, quando ilampeu todo o sacrifício, depois que o rei Salomão acabou de orar, é a resposta de Deus à sua oração. Aqui foi uma repetição do que ocorreu por ocasião da inauguração do tabernáculo, no livro de Êxodo, depois que Moisés terminou a construção do tabernáculo que o próprio Deus mandara construir. Capítulo 40, Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O fogo dos céus que consome o sacrifício aceitável por Deus simboliza o perfeito, total e voluntário sacrifício de Cristo em prol dos pecadores, sendo depois, para os que creem, o processo de santificação. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver e tudo está interligado. O processo de santificação mediante a chama latente do fogo do Espírito Santo, que queima e acende a alma, trazendo as mais calorosas afeições espirituais para serem compartilhadas no meio da igreja, na comunhão dos santos em Cristo.
Vamos ver aqui dois textos que confirmam exatamente isso. O primeiro, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, está escrito assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Quer dizer que a palavra de Deus deve inundar o nosso coração e queimar, arder. Me recordo aqui que era isso exatamente que aqueles dois caminhantes da estrada de Emaús sentiram. Foi isso que eles sentiram quando Jesus, depois da ressurreição, se pôs em meio aos dois. E Jesus passou a conversar com eles, e depois Jesus saiu e um virou para o outro e falou assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Quer dizer, o fogo, a palavra de Deus tem esse poder de aquecer, de queimar. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter esse cuidado. Ele diz assim: não apagueis o espírito. Se não apaga, é porque ele está aceso. É o fogo, a chama, o poder do Espírito Santo. Por isso o cristão não pode ser morno, ou ele é quente, ou ele é frio. Mas não dá para ser indiferente, não dá para ser morno. Foi o que Jesus disse e João registrou, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misericórdia. Jesus está dizendo que aquele que é indiferente com ele, com a obra, com o reino dele, com a palavra dele, está nem aí. Não é nem quente nem frio. Jesus está dizendo dá nojo e dá vontade de vomitar. Mas se bem atentarmos nessa fala de Jesus, ser morno é pior do que ser frio. Mas se o Espírito Santo aquece o cristão com o fogo da palavra, o cristão não pode ser morno e não pode ser frio. Ele deve incendiar o lugar onde ele vive, porque é ali que ele vai fazer a diferença. Ele tem que ser quente, fervoroso de espírito. A conclusão da solenidade da inauguração da consagração do templo. Versículo 4, aí do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, agora versículo 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios aqui são definidos como pacíficos, que não eram reservados somente para os sacerdotes, mas também, ali naquela ocasião, foi um banquete, um verdadeiro banquete, para o numeroso povo que se congregara de todo Israel, aquela grande comemoração, aquela grande solenidade. Esta dedicação foi seguida pela festa dos tabernáculos. Então, uma festa de consagração do templo
e depois a festa dos tabernáculos na sequência. Olha, não é nenhuma coincidência, já que a festa dos tabernáculos o judeu celebrava e o ortodoxo celebra ainda hoje, para relembrar do tempo que ele foi peregrino no deserto, na caminhada do deserto. Então, o total de 15 dias. Daí a explicação para o grande número de animais sacrificados. Versículo 8. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, na sequência. Porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então aqui terminou a festa, a solenidade, a celebração, a consagração do templo e a festa dos tabernáculos. Eu ouso dizer que isso, de acordo com o nosso calendário atual, foi mais ou menos no mês de outubro, aqui do nosso calendário, outubro, que é onde o judeu ortodoxo ainda celebra a festa dos tabernáculos nesse mês, que coincide com o final da colheita. Versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. De noite, o Senhor apareceu a Salomão. O conteúdo dessa revelação divina é a aliança que Deus fez com Salomão. Revela-se que o povo teria livre escolha. Porém, o povo foi advertido de que o reino, Salomão foi advertido de que o reino e o templo seriam destruídos se houvesse desobediência e apostasia, a humilhação e a confiança em Deus seriam necessárias para que o povo pudesse receber as bênçãos divinas. Essa foi a segunda vez que Deus apareceu a Salomão, e a primeira que teve ocasião, ocorreu 20 anos antes. Depois de 20 anos, Deus aparece pela segunda vez e fala pessoalmente a Salomão. O povo de Israel, de acordo com a resposta de Deus, teria de cumprir 4 condições antes de receber as bênçãos divinas. Primeira condição: humilhar-se. A segunda, orar.
A terceira, buscar a Deus. E a quarta, converter-se dos maus caminhos. Isto nos ensina que os olhos, ouvidos e o coração de Deus estão perpetuamente atentos à oração e à adoração do seu povo, havendo sempre uma bênção à espera dos que se arrependem, recebem o novo coração, obedecem à sua palavra e são guiados pelo seu Espírito. Nesse quesito, a responsabilidade é tanto individual quanto coletiva. O compromisso é do membro e do corpo de Cristo. É individual e é coletivo. É do membro e é da igreja. Para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aí o versículo 17 diz assim, Deus ainda respondendo a Salomão, colocando as condições para ele, diante dos pedidos que ele fizera a Deus. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. A aliança feita com Salomão foi sujeita a condições, mas a aliança feita com Davi foi incondicional. Deus não estabeleceu condições. Isto porque Salomão, o filho direto de Davi, estava propenso à carne e ao pecado. Assim sendo, o último filho de Davi, e tudo isso apontava para Cristo, da linhagem de Davi, que é Jesus, como era chamado durante seu ministério, filho de Davi. Este é o verdadeiro herdeiro dessa aliança, e por isso ele inaugurou a nova aliança. O conteúdo daquela aliança se expõe, está exposto no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 12 ao 17. E é uma clara expressão da graça soberana de Deus que se destaca pela segurança, aplicação específica e imutabilidade da sua promessa. O cumprimento final e eterno dessa aliança se resume na pessoa de Jesus Cristo. É o que nós verificamos através do profeta messiânico de Isaías, nos capítulos 42, versículo 6, 49, versículo 8, 55, versículos 3 e 4, que Deus dá o seu servo, o Messias, para personificar a aliança divina com o seu povo. Ali era uma aliança com Davi, uma aliança com Salomão, agora aqui uma aliança eterna com o seu povo através de Jesus Cristo. Isso vale dizer que quem deposita fé e esperança na pessoa e na obra do Senhor Jesus, ou ele recebe a plenitude das bênçãos de Deus e sua divina presença, ou seja, a totalidade daquilo que a nova aliança veio oferecer e que a antiga apontava para ela, para Cristo, como mediador da nova aliança. Este é o dom gratuito de Deus em Cristo, que foi dado na encarnação do Verbo da aliança eterna, mediante o próprio sangue do Cordeiro derramado na cruz. Garantia da sua grandeza, abundância em graça e imutabilidade, que jamais será alterada. Versículo 19 do texto, segundo livro das Crônicas 7, Deus prossegue respondendo ao rei, estabelecendo os parâmetros e as condições. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes, e servides a outros deuses, e os adorardes,
então vos arrancarei da minha terra, que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Deus sabia o que ia acontecer, e o que Salomão iria fazer, sabia. E no ano 70 da presente era cristã, o povo experimentou o desagrado de Deus, que já vinha sendo manifesto logo após Salomão quebrar a aliança por se envolver com mulheres pagãs e construir altares para seus deuses. Seu reino foi rasgado, dividido entre o reino do norte, Samaria, e o reino do sul, Judá, o que comprova a condição imposta por Deus, exigindo obediência, fidelidade e santidade do seu povo. Que nunca percamos de vista que Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre, mas Ele espera a contrapartida da nossa parte. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, quando puser em prática, quando fordes obedientes à sua palavra. Então experimentaremos as suas bênçãos, senão o que aconteceu com Salomão. Deus sabia que Salomão não teria coração para honrar aquela aliança até o fim, e ele se desviou, e o final da sua vida foi triste. Mas Deus honrou e cumpriu a sua promessa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém.